Olá, estudantes da primeira série. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física, comigo, professora Vanessa, e com o nosso intérprete, Ronaldo. Oi, Ronaldo, tudo bem? E a gente está aqui para falar sobre um assunto muito legal, que são as práticas corporais de aventura. Quando a gente diz práticas corporais de aventura, nós estamos dizendo também com relação aos esportes radicais. Então, nós tivemos uma ruptura ali de nomenclatura e agora a gente se apropria mais dessa aqui, tá? Práticas corporais de aventura, que vai abranger várias práticas que são realizadas pelas pessoas que gostam de algumas dessas modalidades, tá? Então, aqui nessa imagem, uma imagem bem bonita, a gente já pode ver algumas dessas práticas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre elas no decorrer. Qual é o objetivo da aula? Então, é que vocês consigam vivenciar os esportes coletivos, individuais e radicais numa perspectiva mais ampla, aplicável no contexto urbano e também em meio à natureza. Conhecer algumas características das práticas corporais de aventura. Então, a gente vai conhecer algumas características dessas práticas. E o que nós sabemos? O que a gente pode pensar um pouquinho com relação a essas práticas? Você aí consegue definir o que são? Quando a professora pede para definir, é você dizer, olha, práticas corporais de aventura é isso, ou são isso. Né? Então, o que você acha? Se você já participou de alguma, como que foi a sensação durante essa prática? O que você sentiu? Adrenalina, medo? Né? A professora não sei o que é, então vamos linkar isso aí para vocês já começarem a pensar com relação a essa pergunta aqui. Você aí prefere competir ou você prefere participar? O que você prefere? Você prefere de uma atividade que você esteja competindo ou que você esteja simplesmente participando, ajudando, cooperando com os seus amigos? Então vamos lá. Vamos definir então o que são essas práticas corporais de aventura. São atividades físicas corporais que se realizam em contato direto com a natureza. Então, aqui da imagem, a gente pode ver o contato direto com a natureza. Ele está utilizando, né, uma prancha ali, vamos dizer assim, e está realizando uma prática corporal meio natureza. São realizadas em ambiente natural e, através dessas práticas, a integração do participante com a natureza. O que é a integração? Você se integrar. O que é a integração? É quando você entra no meio, você se integra, você faz parte daquilo ali, tá? Se diferenciam das demais modalidades esportivas devido a estarem relacionadas ao maior grau de risco. Então, eles têm essa diferença, né, das outras modalidades esportivas. Por quê? Porque ela está relacionada ao maior grau de risco. Isso não quer dizer que não seja seguro, muito pelo contrário. Acredito que a prática corporal de aventura, e talvez vocês concordem comigo, as pessoas que vão praticar, por exemplo, uma atividade em que tem um grau de risco maior, ela vai treinar, ela vai estar mais apta para participar, consequentemente mais segura, né? Então, eu não posso ir lá do nada e tentar fazer uma prática sem ter treinado, por exemplo, né? Algumas até possíveis, mas quando a gente envolve um maior grau de risco, a gente tem que tomar esses cuidados. E como a gente pode dividir essas práticas? Então, vamos lá. A gente pode encontrar várias definições. Então, uma delas é as práticas corporais de aventura na natureza e as práticas corporais de aventuras urbanas, como aqui na imagem, ó, na natureza e aqui urbanas. E a gente pode classificar também de uma outra forma. Então, esse autor aqui, ele diz que pode ser classificado de acordo com o local em que você está praticando. Como assim o local? Então, esse local pode ser aquático, aéreo, terrestre e urbano, como as imagens mostram aqui, ó, aquático, aéreo, terrestre e também urbano. E quais são os benefícios? O que me traz de bom se eu praticar isso que você está dizendo, professora? Então vamos ver. Aumenta a força muscular, né, porque muitas dessas práticas você vai se utilizar da força muscular para praticar. Diminui o risco de algumas doenças, então olha que legal como vai de encontro à questão da importância do cuidado, da saúde, né? Melhora a flexibilidade e também o equilíbrio. Muitas práticas a gente utiliza o equilíbrio, né? O skate, slackline, então a gente utiliza muito a questão do equilíbrio.
sensação de relaxamento, muitas vezes depois da prática eu vou ter essa sensação de estar relaxada. Aumenta a autoconfiança. E esse aumento da autoconfiança não é só aumento ali no momento que você está praticando, não. Quando você tem uma meta e você consegue ultrapassar essa meta com êxito, né, você cria essa autoconfiança, você aumenta essa autoconfiança em você e isso você vai levar, tirar dali da prática, para a sua vida também. Tá? Isso é muito importante. Promove a melhoria da condição física e psíquica, desenvolve as relações sociais. Como assim relações sociais, professora? Então, quando eu vou, por exemplo, participar de um grupo de ciclismo, né? Quando eu vou participar desse grupo, eu estou inserida nesse grupo, eu estou desenvolvendo as minhas relações sociais, conhecendo pessoas, né? Eu vou criando esse vínculo de amizade, por exemplo. Então, eu vou melhorando essas relações sociais, tá? Promove também a recreação e o lazer. Então, a gente pode dizer que existem práticas competitivas ou não. O que vocês acham? A gente consegue visualizar as duas vertentes, as competitivas e as participativas. Então, nesse caso aqui, a recreação e o lazer, na participativa. Cuidados com a prática. Então, a gente tem que ter cuidado com relação à hidratação, a gente tem que estar muito bem hidratado para praticar. Com relação à alimentação também, tá? As roupas, elas devem ser adequadas. Se eu vou no frio extremo, eu tenho que estar utilizando o vestimenta adequada para esse frio extremo. Se eu vou praticar num local muito quente, eu também tenho que estar com uma roupa adequada para esse local quente. Tá? Equipamentos de segurança. Então, os equipamentos de segurança, como o próprio nome já diz, segurança. Então, eu tenho um tempo para trocar esse equipamento muitas vezes. Né? Às vezes, ele é útil durante um ano, depois eu tenho que trocar, comprar outro. Então, isso também faz parte dos cuidados, né, com a prática. A proteção ao filtro solar, né, isso é muito importante. E a saúde tem que estar em dia. Não tem como eu fazer uma prática e ir lá, por exemplo, vou para fazer uma escalada e eu não estou legal e só vou, né, não vou aproveitar nada daquele momento. Né, não vai me trazer muitos benefícios. E aqui é uma modalidade, né, que eu trouxe ela porque é uma modalidade que precisa muito desse cuidado com a prática. Tá? Que é o wingsuit, que é o quê? É você passar, né, você voar, né, com essa roupa especial. No caso ali ele ainda desafia, mais ainda porque ele passa no meio das rochas ali. Então o objetivo dessa prática é você aproveitar o visual, a adrenalina e tudo mais que está envolvido. E com certeza essa pessoa que está praticando tem um treinamento de muito, muito tempo para chegar nesse nível em que ele chegou. Tá? E com isso a gente chega no nosso primeiro exercício. Qual é o exercício? Escrever no seu caderno quais modalidades de práticas corporais de aventura você conhece. Então, eu conheço 2, conheço 3, conheço 4. Então, você vai colocar ali quais você conhece. Nós já voltamos.
Retornamos. E aí, o que colocaram? Skate, bicicleta, né? Aqui a gente pode ver aqui asa delta, o balonismo, né? Deixei umas dicas aqui ainda. Então tem vários, nós vamos ver alguns aí no decorrer da aula, tá? Continuando. Então, como a gente está falando de natureza, também a gente tem alguns impactos ambientais com relação a essas práticas. Eles contribuem, vamos pensar positivamente, tá? Contribuem para a sustentabilidade do desenvolvimento local nas dimensões ambiental, econômica e sociocultural. Então, esse autor ele traz essa questão positiva. Então, que vai ter um impacto bem positivo para quê? Às vezes vai ter uma prática naquele local em que economicamente vai ter um fim, né, positivo, tá? E aqui, quando são realizadas sem essa organização, sem respeito, quando as pessoas fazem deliberadamente, sem cuidado algum. Então, o que pode acontecer? Abertura de trilhas, erosão e compactação do solo, assoreamento de córregos e nascentes, alteração e destruição da vegetação e de habitat de animais, poluição sonora, lixo e emissão de gases. Então, quando a gente faz isso sem medida, né, a gente tem muitos impactos negativos. Então, por isso, é muito importante que quando você for realizar uma prática, você veja o histórico, talvez. Tem empresas que realizam essa prática. Então, veja o histórico dessa empresa, se tem se tem um respeito ambiental, né, se recolhe todos os lixos quando faz a prática. Então, isso é bem importante, né, para que não aconteçam essas coisas aqui. Aqui algumas informações, então, com relação ao slide passado. Ó, isso aqui é a trilha, e olha o que fez aqui na vegetação, né? Então, como a gente tinha falado no slide anterior. Olha o tanto de lixo. Isso aqui, ó, é no Everest, tá? Então, são as pessoas que sobem para o Everest, deixam uma grande quantidade de lixo. Eles são obrigados a descer, em média, com 8 quilos de lixo. E mesmo assim ainda ficam muitos lixos, daí tem uma ONG que faz esse recolhimento, né, de lixo, mas mesmo assim eles não dão conta de trazer todo esse lixo para baixo e acaba acontecendo isso aqui, como vocês estão vendo nas imagens, infelizmente. E o nosso segundo exercício. Reflita e tente encontrar soluções para o problema relacionado ao impacto ambiental negativo deixado por praticantes que não respeitam ou não se organizam. Se quiser, divida suas conclusões com seus colegas e professores de outras disciplinas. Por que eu coloquei para vocês dividirem com outros professores? Porque às vezes você vai conversar com um professor de geografia, um professor de biologia, até de língua portuguesa, enfim, várias disciplinas. E a gente pode fazer um link aí entre as duas disciplinas e falar um pouquinho sobre isso. Tá? Com certeza todas têm algo a dizer. Tá? Então deixo o exercício para vocês refletirem, pensarem, tentar encontrar uma solução e a gente já volta.
encontrar uma solução. Às vezes é fácil, às vezes a gente critica muitas coisas, mas a gente não vê solução para aquilo, né? É importante a gente pensar numa solução também. Então, o que vocês pensam com relação a isso? Como poderíamos solucionar? Às vezes, professor, aumentar a quantidade de lixo que as pessoas têm que trazer, ou que pague uma taxa, às vezes, para que tenha um grupo que já fique fixo para a limpeza daquele local. Mas o mais importante seria o quê? A conscientização, né? A pessoa ser consciente de que não deve jogar o lixo, por exemplo, na natureza, tá? Isso é o primordial. Continuando, então. Vamos ver agora, lembra que eu falei que nós íamos ver algumas práticas, então a gente vai ver algumas delas, tá? Então a gente tem aqui a primeira, o kitesurf, que é uma prancha para voar e deslizar sobre a água. Ó. Então é uma prancha que você segura lá o implemento e você desliza sobre a água, o vento bate é como se fosse uma pipa, né? Canoagem. Pequena embarcação a remos, né? E serve para lazer, transporte e também competições. Então tem vários tipos de canoagem. Então, uma delas é essa aqui que a professora trouxe. O rafting, que é a descida em corredeiras com botes infláveis, né? A gente vê isso, muitas famílias gostam de fazer esse rafting aí, e a intenção é que molhe mesmo, né? Principalmente no verão. Paraquedismo, salto em queda livre com paraquedas. Então, paraquedismo é você saltar, né, de um avião, uma queda livre, e aí você aciona o paraquedas, lembrando que o paraquedas ele tem uma segurança, né? Às vezes, e se não abrir você tem um paraquedas reserva, tá? O bug jump, que é o salto com uma corda elástica, ela fica presa ao teu corpo e você vai saltar e você vai retornar, é uma corda elástica. E o parapente ou paraglider, que é a modalidade de voo livre. Nesse caso aqui é com um motor, tá? Então esse é um parapente. BMX são bicicletas especiais em pista de terra. Então, como a gente pode ver na imagem, bicicletas especiais porque elas são menores, não tem marchas, né? Só tem uma marcha só, não tem mais que uma. Mountain bike são bicicletas em estrada de terra e trilhas, né? Você pode ver que são maiores, tem amortecedor, então, diferentes. E o motocross, que são motocicletas off-road em lugares com obstáculos, né? E também uma prática corporal de aventura, um esporte radical. Corridas, montanha, orientação e aventura, então tem muitas corridas. Professora, mas isso aí não tem nada a ver com atletismo. Não, atletismo é uma coisa, essas corridas de aventura são outras, tá? Slackline, equilibrar-se e realizar manobras em uma fita, então geralmente vem em parque esse slackline, e a escalada, que é escalar paredes e rochas. E olha que legal essa imagem, né, que é um atleta deficiente físico ali escalando. O parkour, que é a arte do deslocamento, que é o percurso em que você vai fazer determinada escolha que você fez. O skate, que é deslizar sobre o solo usando uma prancha com rodas de uma maneira bem simples, né? Essa explicação aqui. E o rolimã, que é o carrinho de madeira e rolamentos de aço, né? Então esse rolimã, a gente tem casos lá, né, os avós, bisavós já praticavam já antigamente e agora ele já virou modalidade competitiva. E a gente chega no nosso terceiro e último exercício. Escreva em seu caderno 3 práticas corporais de aventura que podem ser realizadas nos seguintes ambientes: aéreo, urbano e terrestre. Então você vai pensar 3 práticas no ambiente aéreo, 3 no urbano e 3 no terrestre. Nós já voltamos.
Pensaram? Então vamos lá. Aéreo a gente pode falar aqui, ó, paraquedismo, paraglider, balonismo, asa delta, né? O urbano a gente pode pensar no skate, o parkour, né? O terrestre, ali as corridas de montanha, corrida de aventura, perdão, montanhismo, né? Escalada. Então, tudo isso a gente pode ter como resposta aqui, tá? Aqui uma explicação também do que são as práticas corporais de aventura. Então, se quiserem saber um pouquinho mais, está aqui. E o que nós vimos nessa nossa aula de hoje? Então, nós vimos sobre a introdução às práticas corporais de aventura, a definição, suas características, as classificações, lembram? Onde a gente pode encontrar, os benefícios e vimos também alguns exemplos. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço vocês, estudantes, professores, agradeço ao Kelvin, nosso intérprete. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.